uma boa noite a todos desde já. Agradeço a todos a disponibilidade por estarem aqui presentes. Agradeço a todos e peço a todos aqueles que forem entrando e que depois puderem entrar posteriormente para irem pondo gosto, para irem pondo também o vosso like, quer agora durante o direto, quer depois, porque ajuda naturalmente a promover. Entretanto, eu gostava de saudar também todos aqueles que estiveram presentes comigo e com o Sr. Comandante Robinson Farinazzo ontem no direto que fizemos, em que estivemos a analisar questões muito importantes relacionadas com a linha da frente, com aquilo que está a passar não só na Ucrânia, mas também na Europa. Gostava naturalmente de agradecer a todos aqueles, a Sra. Vanessa, a Sr. Jaime Baião, todos os restantes que têm felicitado e têm feito parte e que tornaram possível que o canal já tenha mais de 10 mil subscritores. Em grande parte, este arranque final, por assim dizer, este empurrãozinho final, foi dado em grande parte na sequência do direto realizado ontem com o comandante Robinson Farinazzo. Espero que tenham gostado. Ele, não nesta semana agora que se avizinha, mas na outra, vou naturalmente convidá-lo para estar aqui presente também. Portanto, espero que vocês venham a gostar e que possam estar também aqui presentes. E depois, amanhã, vamos acabar por ter também uma convidada especial que alguns de vocês provavelmente seguirão no canal dela, portanto, a Ania Konieczek, que tem um canal no YouTube chamado Through the Eyes Of, ou seja, em que ela tenta dar naturalmente a sua visão das coisas, costuma ter frequentemente a presença do Andrei Martyanov, que muitos de vocês conhecem também, portanto, acho que vai ser excelente contar aqui com a visão dela, desde logo porque não é militar, não está também habituada, propriamente dita, às questões de assuntos políticos, mas a Ania, ela costuma, para todos os efeitos, ter uma visão muito distinta sobre todo este tipo de fenómenos e também acaba por ser uma voz que tem vindo a crescer bastante no YouTube. Tem já perto de 80 mil subscritores, o que é fantástico, sobretudo para quem se propõe a falar sobre este conflito de uma forma séria e que não tenta basicamente explorar em matéria de propaganda, mas, como diz aqui o Sr. Fernando Newton, rumo aos 15 mil, bom, o próximo passo vai ser naturalmente chegar aos 15, aos 20 mil e, eventualmente, conseguimos atingir também os 6 dígitos, os 100 mil subscritores, que eu tenho a certeza que será um número e um registro épico. Portanto, acho que, acima de tudo, não basta sonhar, é preciso continuar a trabalhar e oferecer esses conteúdos, mas eu agradeço a todos, aqueles que têm feito parte de tudo isto, que têm ajudado a este crescimento. E depois, por outro lado, agradeço também a todos aqueles que vieram na sequência da participação e da intervenção que tive ontem com o comandante Robinson Farinazzo. Eu sei que na sua maioria são brasileiros, mas portugueses também. Mas o que interessa não é basicamente a nacionalidade, não é? Sobretudo em contexto de Nações Unidas e de globalização, não confundir com globalismo, mas de globalização, naturalmente que todos são mais que bem-vindos aqui ao canal. Façam as vossas sugestões, enviem sempre através, na descrição de cada um dos vídeos, vocês encontram sempre formas de contacto direto comigo, portanto, serão com certeza muito bem acolhidos. Senhora Olga Guedes, também, dobrei noite para si e para todos aqueles que forem entrando e também que foi acompanhando quer a partir da Rússia, quer também da Ucrânia, quer a partir do conjunto de todos estes anos. Portanto, sintam-se todos cumprimentados e, basicamente, o que eu gostaria de vos dar conta era que amanhã, a propósito, deixem-me recordar-vos que amanhã estarei na Curiacos TV às 22 horas, onde, além de falar sobre as ordens profissionais, falaremos também, uma vez mais, sobre esta questão do conflito na Ucrânia, onde abordaremos algumas questões, nomeadamente a questão do plano de paz que Putin acusa Volodymyr Zelensky de ter violado e de ter criado falsas expectativas. Portanto, eu saúdo uma vez mais todos vocês, se amanhã puderem, acompanhem essa intervenção. E agora passaríamos então para aquele que é o tema quente propriamente dito do dia, que continua a ser a questão relacionada com a contraofensiva
conduzida pela Ucrânia num território que esteja dominado por por parte da Rússia. Eu vou-vos mostrar desde já, vou partilhar aquele mapa que Sr. Mário Silveira, agradeço o seu contributo, é sem sombra de dúvida importante o contributo financeiro que acaba por garantir um reconhecimento também do importante trabalho que tenho vindo a fazer por aqui. Agradeço bastante o seu contributo e agradeço também o contributo de todos os restantes que, quer por MBWay, Revolut, PayPal, que vão também fazendo as suas contribuições. Portanto, saúdes e agradeço-vos desde já. Uma vez mais, Sra. Emma Smith, muito obrigado pelas felicitações. O canal já segue com 10 mil, mais de 10.100 subscritores, que são números excelentes, e posso garantir que é só o início de tudo. E, entretanto, aproveito e sugiro naturalmente também que subscrevam e continuem a acompanhar o canal Arte da Guerra do comandante Robinson Farinazzo. Mas eu vou começar então a partilhar convosco aquele mapa que vocês já se habituaram a ver neste meu canal, onde eu posso mostrar o ponto de situação atual relativamente às hostilidades entre Ucrânia e também a Rússia. Reparem que este é o quadro atual. Vocês veem que nós temos bastantes combates, nós temos ataques, a linha de contacto está muito mais intensa e muito mais ativa do que vocês poderiam ter visto numa outra altura, portanto, até há poucos dias, não era de todo este quadro cada vez mais extenso de hostilidades. Sempre que vem uma chama amarela, propriamente como se fosse parece quase um incêndio, mas na verdade não é um incêndio. Na verdade são outros disparos de morteiro ou ataques que foram conduzidos e uma ofensiva que foi imposta, ou seja, algo assim do género. E o que eu gostaria de assinalar desde logo é que nós estamos a ver a vermelho escuro, como eu não me canso naturalmente de dizer, nós temos aqui a vermelho escuro a zona que é controlada pelos russos, e depois temos, acima sobretudo do tracejado verde, nós temos a zona que os russos não controlam e que não têm ainda em seu poder. Isto não significa que, não é que a Ucrânia tenha esse controlo, mas significa que se poderá também tratar de uma área cinzenta. E o que é uma área cinzenta? É uma área que se encontra sob disputa e que, de momento, não é ainda controlada por nenhuma das partes. Não é que as partes não consigam ou não venham a fazê-lo, quer dizer que, de momento, por inúmeras razões, sejam elas estratégicas, sejam elas por impotência para garantir o desequilíbrio, as partes não conseguem ou não têm, não existe uma forma para conseguirem assegurar o controle destas mesmas zonas. Lembram-se, entretanto, da famosa barragem de Nova Kakhovka, que ainda hoje os russos são acusados de terem destruído, quer dizer, são acusados pelo Ocidente, mas lembram-se naturalmente que nós tivemos essas acusações, que ainda hoje continuam a dizer que só podiam ter sido os russos, não havia outra hipótese, e já inventaram todo o tipo de teorias de que só podiam ter sido os russos. Bom, e lembram-se também, vocês, certamente, que eu aqui insisti que, embora descarte a hipótese de terem sido os russos, naturalmente que existia um conjunto de elementos que reforçavam a participação e o envolvimento dos ucranianos por todo o interesse, pela forma como as coisas teriam sido feitas e, acima de tudo, pela forma como isto, na prática, no terreno, iria acabar por se materializar. E o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, nesta zona de Nova Kakhovka, nós recebemos, pessoas que pelo menos costumam acompanhar esta situação e que estão atentas a todos os meios, recebemos informação na passada sexta-feira, eu não sei se passou por cá ou não, que as Forças Armadas de Kiev e os militares ucranianos
tinham vindo a manter a suspensão das hostilidades, portanto, que tinham muito a ganhar, supostamente, com a destruição desta barragem de Nova Kakhovka, e tinham vindo a acumular ainda mais homens para poderem atacar a Rússia numa área em que eles poderiam finalmente atravessar para a margem esquerda do rio Dnieper, que se encontra sob controlo russo. O que é certo é que nós começámos a ver, ainda de quinta para sexta-feira, várias tentativas de incursão por parte dos ucranianos que fizeram alguma força e fizeram até algumas tentativas para conseguirem atravessar o rio Dnieper e conduzirem ações ofensivas contra os russos. Ou seja, a verdade é que nós temos, junto à zona de Nova Kakhovka, uma tentativa ou um conjunto de tentativas por parte dos ucranianos de atacarem os militares russos. E os russos eram quem mais estaria a defender. Ou seja, eram os russos que estavam a tentar repelir as ações ofensivas conduzidas pela Ucrânia. E, uma vez mais, coloca-se a questão do costume. Ou seja, nós temos os bombardeamentos e as tentativas de incursão dos russos, dos ucranianos. Os ucranianos tentaram desembarcar nas ilhas que ficam no rio Dnieper e tentaram até estabelecer-se, e começaram, de certa forma, a estabelecer-se em alguns destes locais. Os russos estão permanentemente debaixo de fogo. Têm ações, basicamente, que se resumem a ações defensivas, no sentido de tentar repelir e até afastar ou expulsar os ucranianos destas zonas. E depois as pessoas continuam outra vez a querer insistir que quem mais ganha com tudo isto que são os russos. Não faz sentido. Continuo a dizer, não faz sentido. Eu já tinha avisado no outro dia que este rebentamento da barragem de Nova Kakhovka iria colocar uma pressão adicional sobre os russos, porque os russos iriam ser obrigados a retirar e a recuar em matéria de território. Se não quisessem acabar cercados ou até mesmo acabar afogados, por assim dizer, pelo dilúvio provocado pela barragem, isto iria permitir que os ucranianos finalmente conseguissem aumentar as probabilidades e conseguissem aumentar a capacidade de poderem atravessar para a margem esquerda do rio Dnieper. E depois nós continuamos a ter pessoas que continuam a insistir que não, foram os russos. Portanto, são os russos que estão a tentar pressionar e são os russos que estão a tentar, de certa forma, deixar os ucranianos em maus lençóis. Não, os ucranianos vão ficar em maus lençóis. Apenas, entre aspas, têm de esperar e a partir daquele momento é perceber qual é que é a melhor altura para conseguir avançar e para conseguir também impor os seus interesses sobre os demais. Portanto, isto relativamente a Nova Kakhovka. Aproveito e vou pedindo também a todos aqueles que tiverem a oportunidade, que vão deixando o gosto, vão deixando o like, vão partilhando, não só estando agora aqui em direto no canal, mas depois já em diferido. Portanto, aproveitem e deixem aqui essa vossa manifestação de apoio. Depois, um outro elemento importante é que, com o potencial anúncio de envio mais tarde ou mais cedo dos F-16, dos caças F-16 para a Ucrânia, Putin já alertou que não está excluída a hipótese de conduzir ataques a aeródromos na Europa, independentemente de pertencerem a países aliados da NATO ou não. Ou seja, se esses ataques forem cirúrgicos e forem resumidos a interesses que relacionam estes F-16, bom, então, para todos os efeitos, nós não poderemos considerar necessariamente que estaremos a falar de um ataque armado contra a NATO, ou seja, são contextos completamente diferentes. Por isso é que eu digo que nós temos de olhar para este nosso envolvimento no conflito da Ucrânia com alguma parcimónia, com alguma cautela, porque mais tarde ou mais cedo este tipo de situações podem acabar por cair em cima de nós. Portanto, basicamente podem acabar por vir para nós, não só portugueses, mas europeus como um todo,
a possibilidade de podermos vir a ser afetados por esta tentativa de envolvimento e de reforço do empenho com os interesses militares, neste momento que são da Ucrânia, são dos Estados Unidos, mas garantidamente não são de um conjunto de países europeus. Portugal não se encontra naturalmente como um país interessado em que uma situação destas vejam a avançar. Ora bem, o Sr. Fernando Monteiro faz aqui uma outra referência para algo que eu, por acaso, acho que já tinha referido por estes dias, que é, existe um áudio de 2 soldados russos que falam que realmente foram os russos que explodiram a barragem. Ora bem, já tiveram a hipótese de ouvir essas declarações? Bom, ponto número 1. Como é que nós sabemos que, para já, que são russos? Porque falavam russo, isso não quer dizer nada. Ponto número 2. Como é que nós garantimos sequer que, que se forem russos, que são soldados? Há alguma coisa no áudio que comprove que se tratam efetivamente de militares e que se tratam de militares russos? Ponto número 3. Se vocês ouvirem aquilo, são cerca de 2 minutos, mais ou menos, de uma suposta chamada, e parece quase aquelas chamadas em que as pessoas parece que querem contar todo aquele tipo de informação que interessa verdadeiramente partilhar. Vejam, por exemplo, o caso do Sr. Miguel Martins. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu contributo. Tudo isso é extremamente importante. E agradeço a todos aqueles que continuam a deixar aqui as mensagens de agradecimento, mas agradeço, acima de tudo, a confiança que deixam em reconhecimento no trabalho que é aqui apresentado. Mas, ouçam essa chamada. Eu vou tentar ver se consigo disponibilizá-la no canal para tentar, de certa forma, desmontar a forma como tudo aquilo está tão mal feitinho, tão mal construído. Ou seja, nós temos em 2 minutos, supostamente, um inferior hierárquico a falar com um superior hierárquico, em que basicamente parece que naqueles 2 minutos se quer avançar com um conjunto de informações que interessam e alimentam uma determinada agenda. Ou seja, as pessoas basicamente estão a tentar fazer passar, uma vez mais, uma imagem dos russos como se fossem estúpidos. Os russos são estúpidos, são ignorantes, são burros, e então os russos decidem, através de chamadas telefónicas, mesmo sabendo a elevada probabilidade de poderem estar a ser ouvidos em tempos, escutados em tempos como estes, e os russos decidem, em cerca de 2 minutos, partilhar a totalidade da informação. Só que depois cometem deslizes. Por exemplo, quem partilha este tipo de informação, através dessa suposta chamada, dessa alegada chamada, vem dizer, nós demos cabo da barragem deles. Ora bem, se a barragem está sob jurisdição de território que os russos consideram que é seu, a barragem é deles. Então expliquem porque é que eles dizem que naquela chamada, porque é que os próprios russos vão dizer na chamada que a barragem afinal é dos ucranianos. Isto não faz sentido nenhum. Se são os russos que têm o controle sobre aquela barragem e aquela barragem integra território russo, então a barragem é considerada russa. Não faz sentido que sejam russos a dizer que a barragem é deles. É deles de quem? Dos próprios russos. Isto não bate certo. Mas não só. Reparem, por exemplo, no final. No final é ainda mais curioso, porque no final daquela chamada, da suposta chamada, nós tivemos então, ou seja, disseram tudo o que fizeram, como é que fizeram, em 2 minutos resumiram tudo, contaram o plano todo. Parece que estão a falar com um conjunto de bandidos amadores. E depois, mesmo no finzinho, antes nos segundos finais, sim, é aquela barragem em que dali morreram milhares e milhares de animais que estavam no jardim zoológico. Ou seja, parece quase de género para esquecermos desta parte no guião e temos de acrescentá-la, que é para garantir que foram os russos que mataram um conjunto de animais, sendo que isto é tão estúpido, que os animais, os ucranianos já tinham denunciado e acusado que os russos tinham roubado os animais todos que ali estavam presentes e que os tinham transferido para a Crimeia. Ora bem, não faz sentido que quem está naquele território e que seja russo e que conheça a situação, que acuse os russos de terem destruído uma barragem que matou milhares de animais, quando nem sequer existiam milhares, existia 1,5 de animais, isso está naturalmente registado e está comprovado, e depois, quer dizer, ainda por cima esquecem-se da narrativa que tinham desenvolvido em dezembro passado, que era de acusarem os russos de terem roubado aqueles animais e de os terem transferido para a Crimeia. Então decidam-se. Os animais foram ou não foram roubados? Foram ou não foram transferidos para a Crimeia? Bom, se não foram transferidos para a Crimeia, então porquê é que acusaram os russos de roubar animais?
Conseguem perceber? É um pouco por aqui que se percebe que isto não bate certo, isto não faz o mínimo de sentido, isto é verdadeiramente absurdo. E esta chamada parece um bocado forçada e uma tentativa quase de engendrar uma suposta conversa para vender uma narrativa de que realmente os russos reconheceram o erro. E isto acontece logo. A meu ver, eu acho que isto é tudo tão mal desenhado, tão mal concebido, que um forte abraço para todos os que estão no Brasil, para o Rio Grande do Norte também, em Portugal, na Rússia, no Norte e por aí fora. Eu agradeço imenso as palavras de apoio que continuem a dizer, a mandar e os comentários que vão fazendo. Espero que sejam sempre e continuem a ser uma presença assídua. Mas vamos uma vez mais às hostilidades e nós vamos ver, portanto, vocês já viram que, naturalmente, aqui em Nova Kakhovka, nós temos aqui vários sinais de chamas de incêndio próprio. São chamas, não são chamas, são explosões que acabam por mostrar que há aqui ataques ou de morteiro ou de qualquer outra via. Nós vemos que eles existem tanto do lado controlado pela Ucrânia como do lado controlado pelos russos. Mas depois, onde existe o verdadeiro epicentro dos combates entre russos e ucranianos, nós encontramos exatamente a partir de Zaporozhye. E reparem que a partir daqui nós vemos uma mancha amarela com várias chamas, várias supostas marcas de incêndio, e depois temos uma particularidade, é que apesar das sucessivas tentativas dos ucranianos de mostrarem que estão a conquistar território, há aqui algo que é importante sinalizar. Nós ouvimos também, ontem, sexta-feira, por estes dias, que os ucranianos já progrediram tanto no terreno que controlam 100 km quadrados. Ora bem, é mais uma falsidade. Os ucranianos não controlam 100 metros quadrados. Aquilo que os ucranianos conseguiram fazer até agora, desde o desencadeamento da contraofensiva, já há praticamente 2 semanas, foi garantir que num espaço de 7 km, pelo menos conseguiam ter algum peso e influência e sem controlar, sem progredir necessariamente no terreno. O que é que isto quer dizer? Os meios de defesa e as táticas de defesa russas têm seguido, em grande parte, aquilo que é as táticas de defesa, aquilo que eram as táticas de defesa soviéticas. O que é que isto significa? A Rússia tem, pelo menos, 3 níveis de defesa distribuídos, dispostos ao longo de todo o território, até não só a Crimeia, como também até ao alto mar. Tanto o Mar de Azov como o Mar Negro. Aquilo que nós podemos constatar é que não são só as linhas de defesa que estão aqui em causa, é que, de acordo mesmo com esses manuais que os próprios Estados Unidos reconhecem como sendo um manual de defesa que já vem desde a era soviética e que se revelou extremamente eficiente, a diferença, a primeira linha de defesa russa não quer dizer que seja aquela primeira que vai ser sacrificada ou a primeira que vai ser fortemente alvejada. Senhor Diogo Vasconcelos Pessoa, muito obrigado pelo seu contributo, muito obrigado também pelas suas palavras de apoio, é extremamente importante o seu reconhecimento e espero que permaneça aqui comigo, comandante Farinados, ele de facto é excepcional, é extraordinário. E aquilo que eu gostaria então de dizer é que não são só as 3 linhas de defesa, não é o primeiro nível de defesa que é diretamente afetado logo pelo fogo ucraniano. Os russos têm um hábito que já vem desde a tradição soviética de, entre a linha de defesa, a primeira linha de defesa e o inimigo, de tentarem estabelecer 15 km de distância que constituam, por assim dizer, uma zona onde seja de segurança, uma zona de tampão, que permita à primeira linha de defesa ter ainda ali alguma folga e não ser verdadeiramente a primeira linha. Ou seja, isto quer dizer que a suposta primeira linha de defesa, onde estão montados todos os meios para conseguir dissuadir e impedir o inimigo de avançar, que neste caso são os ucranianos, não é verdadeiramente um primeiro nível de defesa. O primeiro nível de defesa, de facto, acaba por se verificar a 15 km de primeira linha de defesa oficial. E os ucranianos, o que quer dizer que os russos esperam continuar a controlar, mas já de uma forma diferente, esse espaço de 15 km para poder ir amparando as incursões do inimigo
e na esperança de que ele não chegue sequer à primeira linha de defesa oficial. O que é que isto significa? Isto significa que os ucranianos, se progrediram ou avançaram, se conseguiram desenvolver alguma coisa a nível militar neste espaço de 15 quilómetros, os ucranianos ainda estão longe, ainda nem sequer avançaram metade do percurso para conseguirem chegar perto da primeira linha de defesa. Os ucranianos aquilo que têm feito é, em alguns pontos, conseguirem garantir que aquele espaço de 15 quilómetros, que uma parte desse espaço, que já seja considerado área cinzenta, ou seja, área sob disputa entre ucranianos e russos. Ou seja, como veem, 100 km quadrados é uma utopia, é de facto um sonho que os ucranianos têm. É um sonho que os ucranianos esperam também poder atingir. Aliás, eu vou-vos mostrar aqui este mesmo mapa de hostilidades que vocês aqui podem estar a ver neste momento. E vocês veem o que é que os ucranianos ainda têm de progredir para poderem chegar. Vocês veem aqui 5 linhas, basicamente, que se vão concentrando aqui numa só área, que eu não consigo neste momento marcar. Vocês veem que eu estava aqui a tentar marcar, tentar sinalizar essa mesma área. Vocês veem que esta área chama-se Tokmak. E de Tokmak até esta área da frente, bom, nós estamos a falar mais ou menos de uns 50 quilómetros até que os ucranianos consigam chegar a Tokmak. Vocês vejam onde é que eles estão. Ainda estão com isto tudo muito, muito, muito longe de poderem aproximar-se sequer de Melitopol, que está aqui no canto inferior esquerdo, como vocês podem ver agora. Portanto, os ucranianos estão muito distantes. Para 2 semanas, aquilo que nós vemos são os ucranianos a festejar e a celebrar o facto de estarem neste momento a disputar a área cinzenta e ainda a zona de tampão, que ainda nem sequer chega aos 15 km de disputa. Portanto, estamos a falar de uma área completamente mais reduzida. Os ucranianos não estão a conseguir progredir no terreno. Portanto, quando se diz que a Rússia, que agora é que está a desmoronar, que agora é que vai desmoronar e tudo mais, eu acho que as pessoas, volto a dizer, têm de abandonar a velha perspectiva de claque, no sentido de considerar que, e de olhar para este tipo de conflito, na esperança de que o seu clube tenha um ótimo desempenho. Vejam que praticamente toda a zona da linha de contacto continua aqui sob disputa. Vejam que junto a Piatihatki, que é esta mesma zona, e Lobkovoye, nós temos alguns confrontos, mas nesta zona houve a notícia no dia de ontem de que vários ucranianos militares que depuseram, entregaram as armas e que se renderam a tudo, basicamente, à presença russa que se encontra nesta zona. Nós temos aqui zonas, muitas delas com imensa vegetação. Algumas delas os russos têm as armadilhas muito bem montadas. Noutras áreas, os russos permitem até que os ucranianos avancem para conseguir, de certa forma, montar-lhes armadilhas, e os ucranianos têm instruções que são bastante claras e que resumem-se a: é preciso avançar a todo custo, e nós temos que continuar a furar todas estas posições que são ainda russas. Qual é que é aqui a particularidade desta situação? Houve outras notícias também que foram conhecidas entre ontem e hoje, no sentido de dar conta que há alguns pontos em que os ucranianos estão a assegurar que as viaturas em que são obrigados a deslocar, só que supostamente são as suas viaturas de apoio, essas tanques, outro tipo de blindados e por aí fora, que estão a assegurar que eles são avariados pelos próprios ucranianos, porque se forem declarados como estando avariados, assim os ucranianos já não são lançados para uma zona que cada vez mais circula a informação nos meios ucranianos de que se trata de uma zona de suicídio. Ou seja,
há cada vez mais a convicção em várias zonas da linha de contacto e da frente de combate que os ucranianos sabem que se forem lançados e que se tentarem atacar os russos naquela direção para a qual são instruídos ou que são ordenados, a probabilidade de morrerem é muito grande, a probabilidade de ficarem gravemente feridos é tremenda e então só lhes resta uma hipótese que é, como não podem rejeitar as instruções e as ordens que recebem, não estou a dizer que isto é generalizado, estou a dizer que já houve alguns casos destes em que os próprios ucranianos partilham dentro dos seus meios e a título anónimo que garantem avarias nas viaturas para que, assim, eles não sejam obrigados a deslocar-se com aquele e a irem para a frente de combate suicida. O Dima, do Military Summary Channel, estava a dizer que faz parte da estratégia russa dizer que os ucranianos estão a mudar de tática porque os russos têm dito nos últimos dias que os ucranianos têm vindo a mudar a sua abordagem tática. Em que sentido? No sentido de, em vez de tentarem furar a barreira defensiva russa com recurso a todos estes meios de combate típicos, aos tanques, aos veículos blindados, às forças aerotransportadas, portanto, a tudo aquilo que tiverem ao seu alcance, se é que as tenham em alguns desses casos, que os russos estão a disseminar propaganda com o sentido de intimidar os ucranianos ao dizerem que agora há uma nova tática que é lançar apenas os homens sem qualquer tipo de veículos de apoio às formações e às prioridades no terreno. Eu não acho que isto seja propaganda utilizada pelos russos. Acredito que a forma como isto é basicamente passado para o exterior, a forma como este tipo de informação chega ao exterior, eu acredito que possa ser, de certa forma, exagerado pelos russos, no sentido de mostrar que isto é generalizado. Porque os ucranianos, ouvindo este tipo de informação, a partir do momento em que recebam este tipo de informação, os próprios ucranianos pensam, bom, mas vale a pena eu avançar para o terreno quando eu vou morrer, quando eu vou ser sacrificado na linha da frente? Basicamente, o objetivo de generalizar esta realidade é esse, é levar a que os ucranianos se amotinem, que os ucranianos venham a entregar e a pôr as armas, que os ucranianos se rendam, que os ucranianos se insubordinem. O objetivo é basicamente este, porque ainda têm amor à vida e a partir do momento em que sabem que existe uma tremenda possibilidade de morrerem, de ficarem gravemente feridos, os ucranianos não querem naturalmente ir para a frente. Quem é que quer? Ninguém. Mas, ao mesmo tempo, claro que isto faz parte da propaganda de guerra, por assim dizer, que os russos possam generalizar esta situação. Da mesma forma que faz parte da propaganda ucraniana tentar motivar e incentivar os seus militares dizendo que já conquistaram 100 km quadrados, porque quem está no terreno pensa assim, senhor, nós estamos a conseguir, estão a conseguir fragilizar e afurar os russos, estão a conseguir finalmente progredir, portanto, nós temos de dar continuidade a esse esforço. O objetivo é este, mas isto é um pouco como eu também já falei, relativamente aos números. Os números, não raras vezes, eu não me vinculo a números dados, quer por russos, quer por ucranianos, porque é altamente provável que eles possam estar a ser inflacionados para mostrar também como cada uma das partes está a sair tremendamente bem no terreno. Portanto, nós não podemos confiar nos números, nem podemos, e temos de olhar com muita cautela para a informação que nos é dada por cada uma das partes envolvidas neste conflito, o que inclui não só os ucranianos, como inclui também os meios de comunicação ocidentais, porque nós temos de nos lembrar que são de facto os Estados Unidos quem coordena todo este tipo de estratégia, não só comunicacional, mas também militar, em matéria de conflito entre Rússia e Ucrânia. E o que é que isto significa? Isto significa que, se nós notarmos uma parte da realidade, que é a mensagem veiculada pelos russos, de certa forma generalizada, com a informação que tem sido dada pelos ucranianos no sentido de avaliar intencionalmente as suas viaturas, na esperança de serem impedidos, de serem detidos, de serem lançados e mobilizados para a linha da frente, porque não querem ir para uma frente em que vão morrer,
Então nós temos aqui uma situação muito curiosa, que é, há aqui um fundo de verdade, que é, percebendo-se daquilo que está a acontecer por parte de militares ucranianos em algumas posições onde se encontram, os próprios líderes, quem está a dirigir e a coordenar as operações no terreno, já está a mandar os ucranianos atacarem as posições russas com aquilo que têm. Lembrem-se que, desde o início deste conflito, que nós temos um grande problema, que é a velha máxima, lutar até o último ucraniano. Mesmo onde seja muito pouco provável de poderem ser bem-sucedidos, é lutar até o último ucraniano. E isto, por si só, deveria merecer a preocupação de todos, porque nós temos números que têm sido avançados e que são preocupantes. Nós vemos números avançados também pelos próprios ucranianos a título de anonimato, que mostram como muitas forças chegam a perder em algumas ações de contraofensiva, chegam a perder entre 50% a 80% da força, da composição da força. São números extremamente críticos. É o equipamento e o material que fica pelo caminho. É o armamento que fica aqui perdido e que é destruído. E se nós juntarmos tudo isto, eu continuo sem conseguir compreender como é que os ucranianos estão a ser minimamente bem-sucedidos nestas incursões, nesta chamada contraofensiva. Como é que, ao fim de praticamente 2 semanas, o melhor que conseguiram foi disputar uma área de 7 km de profundidade com os russos, quando têm, supostamente, até ao próximo dia 10 de julho, de conseguir chegar a Melitopol. Portanto, se os ucranianos têm esse compromisso de mostrar que até ao próximo dia 10, com base em informações que têm sido veiculadas, sem confirmação oficial, naturalmente, mas que até ao próximo dia 10 de julho, os ucranianos têm de chegar até Melitopol. Nem sequer é litoral. Como é que é possível que os ucranianos, em 15 dias, não avançaram praticamente nada e estão aqui a disputar algumas áreas, como vocês podem ver? Portanto, vocês vejam que o controle russo, a Rússia, é que todos os dados que eu tenho e que continuam a chegar através de inúmeros meios de comunicação é a Rússia conseguiu repelir, a Rússia conseguiu neutralizar, a Rússia conseguiu travar, e não só temos esses meios, como depois temos essas notícias, como depois ainda temos outras. Reparem aqui, por exemplo, a informação que eu vos tinha transmitido há uma série de dias sobre este conjunto de frentes que tinha aqui inúmeras aldeias. Vejam que, para todos os efeitos, aliás, vejam aqui a notificação onde 65 prisioneiros de guerra ficaram naturalmente conhecidos por se terem rendido às forças russas, porque os ucranianos não querem sacrificar as suas vidas, em torno, pelo menos, de objetivos que não são sequer minimamente realistas. Qual é o sentido que faz continuar a avançar e continuar a tentar atacar quando nós temos, não existem possibilidades de poder ser vencedor, de poder ser bem-sucedido? Reparem que a linha da frente continua praticamente intocável, continua praticamente imaculada. Tem naturalmente aqui algumas zonas de pressão, algumas cedências. Aqui o senhor Icapi diz-me, pergunta-me, Carlos, indique, por favor, o seu número de telemóvel social do MBWay. Ora bem, eu vou deixar as indicações para onde vocês podem contactar-me e também garantir que conseguem fazer os contributos via MBWay. Este é o contacto do MBWay. O YouTube também acaba por estar disponível. Quem quiser contribuir também, tem também disponível o PayPal. Tem também o Revolut, que tem a hashtag, o hashtag, digamos assim, podem ir ao Revolut com o hashtag ATGuerreiro, e depois tem também os mails que eu vou acabar por partilhar aqui convosco, caso tenham interesse nisso mesmo. A senhora Helena Félix diz: penso que a Rússia ganhou muito recentemente por ter a tecnologia que aplica e também pelo facto de ter chegado ao ponto de já não acreditar nas palavras do Ocidente segundo o objetivo. É verdade, senhora Helena Félix, e as recentes palavras de Vladimir Putin, no sentido de denunciar o suposto acordo que existia, não há forma de contribuir com Bitcoin,
estou a trabalhar numa solução para a Bitcoin, portanto, com toda a certeza. Peço uma vez mais a todos aqueles que puderem que vão deixando o gosto, vão deixando o like. É extremamente importante para ajudar a partilhar e a dinamizar e estimular o canal. E relativamente à questão da tecnologia, sem sombra de dúvida que os russos continuam a vencer com isso. Porque o próprio presidente Putin já demonstrou como é que, ainda em março de 2022, tinha um suposto acordo com Volodymyr Zelensky. Zelensky quis ganhar tempo e depois acabou, isso sim, por atraiçoar aquilo que eram as expectativas negociais, porque os próprios Estados Unidos, como vocês sabem, não iria consentir que tal fosse possível. Depois o senhor Ikapi diz, caso a ofensiva ucraniana falhe, está a falhar, acha que a Rússia fará a seguir uma ofensiva? Já há algum tempo que eu ouço isso, através de alguns meios russos, no sentido de que, mais tarde ou mais cedo, os russos estão a desbastar, estão a tentar desgastar os ucranianos e que, mais tarde ou mais cedo, vão conduzir uma grande ofensiva. É curioso porque até foi feita uma sondagem na Rússia, estamos a falar aqui há uns 3, 4 meses. Essa sondagem ainda está ativa, a ver se eu vos consigo recuperar. Acho que foi no Polity Navigator que foi lançada essa sondagem. Então havia várias hipóteses. Como devem os russos reagir perante a contraofensiva ucraniana? Devem retirar-se do território? Devem recuar? Devem tentar procurar uma solução pacífica com os ucranianos? Devem antecipar-se e atacar os ucranianos? Ou devem esperar que os ucranianos lancem a sua contraofensiva, desgastem os ucranianos e só depois, quando eles já estiverem numa situação de dificuldade, lançar a ofensiva? Quer dizer, e esta última hipótese foi aquela que de longe foi a mais votada. Portanto, isto é para perceberem que isto é também uma questão cultural, é uma questão de mentalidade, não é só uma decisão militar que surpreende tudo e todos e que contraria um conjunto de expectativas. É uma forma de estar, é uma forma de pensar, é uma forma de se posicionarem perante determinadas adversidades ao longo de séculos, ao longo de décadas. E por isso é que eu digo que é importante conhecer-se os russos, porque os russos pensam desta forma e isso está a seguir exatamente. Eles não têm pressa. Por um lado, existe a pressa de cessar o conflito. Por outro lado, não existe pressa de fazê-lo cessar a todo custo. Porque se os russos têm o controle do tempo, se os russos têm a liderança dos acontecimentos, qual é a razão que poderá levar a Rússia a querer lutar contra o tempo e a querer acelerar um conjunto de acontecimentos, expondo-se e correndo o maior risco de perder as suas posições e os seus interesses? Portanto, não faz sentido. Vejam que, uma vez mais, nós temos aqui pontualmente, onde está a linha laranja, significa que são áreas sob disputa. Vejam, por exemplo, que em Lievadnoye, essa mesma situação continua praticamente igual àquilo que era mais ou menos nos últimos tempos. Vejam que a zona ainda a verde, sublinhada a verde, aqui do lado esquerdo, foi para todos os efeitos, continuou ainda sobre a manter a área que era de controle russo. Vejam a situação daquela... Lembram-se das aldeias que os ucranianos estavam a dizer que basicamente tinham conquistado aos russos e tudo mais? Bom, essas aldeias estão numa chamada área cinzenta. E o facto de ainda estarem numa chamada área cinzenta significa que mesmo Makarovka, que está aqui ao meio, por cima desta bandeira da Ucrânia, aqui mais abaixo ao centro, mesmo Makarovka continua sempre a ser sujeita a fogo e a combates por parte das duas partes em conflito. Mas os russos não se ficam só por aqui. Reparem que, uma vez mais insisto, praticamente toda a área da frente, da linha de contacto ou da linha da frente, toda ela continua praticamente igual. Eu diria que 90% a 95% toda esta zona continua imaculada e protegida pelos russos. Nem sequer entra na área cinzenta. E depois reparem, quando nós começamos a subir aqui, na zona do Donbass, nós vemos aqui algumas pontas. Vejam ao meio onde está este círculo, como se fosse a destacar cada vez mais aqui um epicentro de algo que está a acontecer. Vejam o que é que está aqui basicamente a acontecer nessa zona. Vejam que nós temos várias pontas, parece vários espigões assim lançados aqui por todo o caminho.
Marinka, portanto, aqui nesta área de Marinka, nós temos à volta um conjunto de avanços por parte dos russos. Vejam aqui então mais acima, esta zona que eu vou ampliar. Vocês vejam que tem aqui vários pequenos espigões a partir de uma determinada zona central. E alguns deles são até bastante estreitos e bastante finos. Mas isto significa que os russos estão a conseguir avançar no terreno e estão, para todos os efeitos, a conseguir consolidar posições. Reparem que aqui já está o que está entre a linha branca e a linha verde. Deixem-me ver, talvez assim se veja melhor. Acho que assim se vai ver melhor. Bom, vê-se melhor a verde, mas não se vê bem a branca. As minhas desculpas, mas pronto, assim vê-se melhor. Vejam que entre esta zona, entre a linha branca e a linha verde, é a tal zona cinzenta. E vejam que nós temos aqui em cima, aqui completamente rodeado e aqui demarcada verde e já preenchida vermelho, é a área ocupada e controlada pelos russos. Vejam que está quase a ser fechado aqui um mini cerco, ou seja, nós vemos um espigão em cima, nós vemos mais um espigão mais grosso em baixo, e vejam que os russos estão quase a conseguir juntar as várias áreas, as duas pontas, os dois espigões, para finalmente conseguir cercar o remanescente dos militares ucranianos que ainda se encontrem ali e conseguirem avançar ainda mais no terreno. No Donbass, a realidade é esta, e ainda hoje vi uma notícia também que dava conta de uma antiga patente ucraniana incentivar Volodymyr Zelensky a abandonar definitivamente e a desistir da zona de toda a frente no Donbass, porque mesmo que viessem, para já diz que é irrealista a recuperação deste território aos russos. E depois, porque mesmo que fosse possível, os ucranianos a seguir iriam ter um problema, que é a população não gosta nem quer ter a presença de ucranianos em toda aquela zona. Portanto, se não querem estar na presença sob controle dos ucranianos, não fazer qualquer tipo de sentido poder recuperar um território onde depois vão ser hostilizados pela população. Mas vejam aqui mais a continuação dos famosos espigões e a verdade é que o que é que isto significam todos estes espigões? Significam aqui que os russos continuam e estão a avançar, a progredir no Donbass. E em Portugal e nos mais variados meios de comunicação social ocidentais, continua a dar-se apenas mera relevância a tudo aquilo que seja, algum potencial avanço por parte de Kiev. Portanto, e nós temos aqui a frente do Donbass, onde se continua a verificar avanços russos, e estas notícias não são dadas. E eu não consigo compreender o porquê. Olhem, vejam aqui, mais uma vez, mais prisioneiros de guerra que foram aqui, basicamente, que se renderam junto a esta zona de Zolotaryevka. Isto é ainda Donetsk, portanto, ainda nem sequer entre Donetsk e Lugansk. Vejam que nós temos aqui uma zona de fronteira e vejam que houve, uma vez mais, uma rendição por parte dos ucranianos. Vejam que toda esta área continua, de certa forma, uniforme. Eu, com isto, parava já esta partilha também para me verem a mim um bocado. Sei que é preferível verem o mapa do que propriamente a mim, mas é muito importante que vocês percebam que, ponto número 1, não está a haver qualquer tipo de avanço significativo e expressivo por parte do lado ucraniano, que continua com as promessas de nós ainda não utilizarmos toda a nossa capacidade. Bom, não utilizaram todos os meios, porque existem certos meios que são ainda de reserva e que já estão a ser utilizados em toda a linha. Mas, no Donbass, nós vemos todas as tentativas de incursão e de ataque serem a 100% repelidas. A 100% repelidas. Rejeitadas, negadas, neutralizadas, anuladas, aniquiladas, todo o tipo de outros objetivos que vocês quiserem, por parte dos russos. Não só vemos isso, como vemos ainda crescentes avanços dos russos neste teatro de operações, neste campo de batalha. Portanto, no Donbass, os russos continuam a expandir o seu território. Não me venham falar que os russos estão a desbordar. Na zona de Zaporozhye, os ucranianos estão a atacar
quase na máxima força e não estão a conseguir avançar. Portanto, isto é só para vocês terem a noção de que aquilo que está a acontecer no prazo de 15 dias é muito pouco para aquilo que seria expectável que ia acabar por acontecer. Temos, e sim, ucranianos crescentemente desmotivados. Havia muitos ucranianos que estavam ansiosos por chegarmos a esta fase da contraofensiva. Muitos tinham a expectativa de continuar a avançar e, afinal, aquilo que acontece é exatamente isto. Eu vou ver agora só as vossas perguntas antes. Saludos para o Uruguai também, senhor Lúcio Cruz. Portanto, saludos para o Uruguai. Tiene un país muy, muy bonito, muy hermoso y era a antiga Suíça da América Latina, tinha este nome, pelo menos era assim que era chamado, um país lindíssimo. Depois temos aqui o Sr. Paulo. A grande questão é esta: depois do falhanço das ajudas da NATO, teremos tropas da NATO a vir combater no terreno. Esse é o maior medo. A seguir, será o fim do mundo. Vamos lá ver. Nós já estamos a falar da antecipação do destacamento e da mobilização dos F-16. Eu pergunto, e ainda ontem eu lancei esta questão no live com o comandante Robinson Farinato, que é, o que é que vai ser a seguir, qual vai ser a seguir a cartada lançada pelo Ocidente? Não pode ser armas nucleares. Neste momento, naquilo que nós já tivemos, e já foi até reconhecido pelo Ocidente, a Ucrânia é, neste momento, o país do mundo com maior diversidade de armamento militar. Diversidade não significa quantidade, significa diversidade. Ou seja, os ucranianos têm tantas tipologias de armamento ao seu dispor, resultando de todos aqueles que foram as doações ocidentais, juntamente com aquilo que herdaram ainda da era soviética e de um conjunto de acordos militares celebrados com os russos ao longo de muito tempo, que neste momento a Ucrânia já foi admitido pelo Ocidente. A Ucrânia é o país em todo o mundo que maior diversidade e tipologia de armamento tem ao seu dispor. Não tem armas nucleares, mas ainda há pouco tempo ouvi falar, há menos de uma semana, nós tínhamos fontes ligadas aos Estados Unidos que não descartavam a hipótese de colocação de armas nucleares em território ucraniano. Isto não quer dizer que tivesse o objetivo de ser basicamente usado, ou que já estivesse previsto ser usado, seja em que circunstância fosse. Mas para alguém ter iniciativa e ter interesse, ou olhar com potencial para plantar, por assim dizer, ogivas nucleares na Ucrânia, é porque sabe que pode dar-lhe utilidade. É porque sabe que, para todos os efeitos, poderão ter esse tipo de intervenção. Agora, algo que eu descarto completamente é que as ogivas venham a ser entregues à Ucrânia para a Ucrânia geri-las. Não, eu acredito que isto a acontecer e que é um dos passos que faltam, mas quer dizer, que é que adianta aos ucranianos terem ogivas nucleares no seu território se não as puderem usar? Ou seja, depois dos F-16, temos as armas nucleares e, eventualmente, com a controle e administração dos Estados Unidos, mas, acima disto, nós temos ainda, ou, basicamente, antes de aqui chegar, nós só temos uma outra etapa, que é, basicamente, a da mobilização das tropas de países da NATO para a Ucrânia para combaterem diretamente os russos. Já não há muito mais para continuar a subir, já não há muito mais tecnologia, não há muito mais tipos de armamento que se possam continuar a aumentar e a fazer escalar. Já só temos estes dois níveis. O que significa que nós estamos a entrar numa fase de não retorno relativamente à possibilidade de ocorrência de um conflito, não digo nuclear, mas de um conflito mundial. Eu não estou a dizer que é provável que isso venha a acontecer. Eu estou a dizer que o Ocidente está a ser cada vez mais encurralado. A Rússia tem uma velha máxima que é de nunca deixar que o inimigo se sinta encurralado, porque isso vai obrigá-lo a tomar atitudes desesperadas. Ou seja, é preciso deixar sempre uma margem de saída, seja no campo operacional, seja mesmo em negociações, a nível diplomático, no que quiserem, para que a pessoa sinta que tem uma saída que, embora não lhe seja muito favorável, mas não deixa de ser uma saída. Porque se a pessoa não tiver saídas e estiver encurralada, a pessoa então aí vai literalmente sentir-se tentada a acionar a bomba atómica. Portanto, não é necessariamente a mesma coisa. Bomba atómica, bomba nuclear, bombas nucleares, como eu estou aqui a querer referir. Mas é para vocês perceberem que a Rússia também não tem interesse em deixar o Ocidente numa situação em que não tenha qualquer tipo de saída. Não é uma saída airosa. Isto já não existe para o Ocidente. É uma saída verdadeira, independentemente de ser uma saída suja ou uma saída limpa,
nem sequer terem a possibilidade de avançarem para uma saída suja. E é isto que é extremamente preocupante, ou seja, é isto que os russos querem sempre manter em aberto, mas não vejo como é que isso poderá acontecer de futuro e num futuro não muito distante. Depois temos ainda também o Sr. José Martins ao Porto, que perguntou aqui: este fracasso ucraniano não se deve ao facto da Rússia ter abatido diversos quartéis generais ucranianos? Não, não só, naturalmente, que ajuda, não é totalmente responsável, mas com certeza que ajuda a fragilizar a estratégia ucraniana. Aliás, ainda toda a gente continua à procura de onde é que está o general Zaluzny, que nunca mais ninguém o viu, a não ser por algo que os russos continuam a dizer que é inteligência artificial, ou que foi montado através de inteligência artificial, mas que eu não tenho naturalmente condições para me poder comprometer com essa visão. E depois eu estava a ver aqui mais intervenções vossas para ver como é que poderia responder, porque não consigo ver como é que o Ocidente vai conseguir continuar a escalar muito mais este tipo de ambição que tem. Deixem-me ver aqui o Sr. Rossi Artur, que tinha aqui uma outra intervenção que eu tinha visto e à qual eu iria responder, que é basicamente, onde é que tem a questão? O Sr. Artur Rossi, ou Rossi Artur, tinha aqui de facto. Bom, para já a senhora Olga Guedes deixou a pergunta: como é que os Estados Unidos reagiriam se a China fizesse uma aliança militar com o México e instalasse bases e mísseis na fronteira com os Estados Unidos? Aí está. É muito importante para aqui já existe a doutrina Monroe, mas depois, para outros palcos, para outros contextos, já não existe a doutrina Monroe. Senhor Vítor Buriti da Silva, portanto, seja bem-vindo. Também deixou aqui, naturalmente, aqui algumas questões. Os Estados Unidos ainda acreditam em Zelensky? Pergunta a senhora Ana Rodas. Não é uma questão, às vezes, de acreditar em Zelensky. Às vezes é preciso estar a fazer uma aposta numa determinada pessoa, numa determinada estratégia e aproveitar, como para todos os efeitos, alguma forma airosa e alguma graça que essa pessoa ainda acaba por ter e por gozar junto dos ocidentais. As coisas não se vão mudar de forma súbita, de forma abrupta. Estava aqui a tentar ver se via... Sr. Rossi Artur, com o fracasso da contraofensiva, a probabilidade de assistirmos a uma tentativa de golpe de Estado a Zelensky, eu diria que existe naturalmente essa possibilidade. Aliás, nem a propósito que o Sr. Rossi Artur fala nisto, eu ainda há pouco vi uma notícia que saiu hoje, em que nós temos elementos dentro da própria Rada a quererem lançar ou iniciar uma comissão de inquérito contra Volodymyr Zelensky, porque no seguimento da notícia de Putin, Sr. Alexandre Pereira, muito obrigado pelas suas palavras, porque no seguimento do anúncio de Putin de que tinha um acordo feito com Zelensky, em que ele iria aceitar ceder uma parte do território nomeadamente inclui a Crimeia, aquilo que quiseram lançar automaticamente foi a abertura dessa comissão de inquérito, porque acusam Zelensky de ser traidor e de estar a ameaçar oferecer território que eles consideram ser ucraniano para os russos. Isto faz denunciar que, de facto, Zelensky cada vez mais está a ser mais pressionado por um conjunto de interesses no interior do poder político ucraniano. Não é caso único. Ainda há pouco mais de uma semana nós tivemos a situação de tensão entre Volodymyr Zelensky e Vitaly Klitschko, sobretudo porque Klitschko estima-se que seja uma aposta que continua a ser uma aposta dos alemães e que sempre foram, mas que poderá ser uma aposta interessante para os ocidentais para apostar numa perspectiva completamente diferente e numa possibilidade de poder unir todos os interesses políticos em torno de um candidato só. Portanto, mesmo quando a senhora Ana Rodas me perguntava se os Estados Unidos ainda acreditam em Zelensky, Zelensky é neste momento a grande aposta dos Estados Unidos. Eles não podem simplesmente abandoná-lo, mas a verdade é que vai sofrendo pressões internas para que as coisas surjam de outra forma. O Sr. Caissara pergunta: qual será o sentimento dos povos que vivem ou viveram tradicionalmente no leste do rio Dnieper
sobre esse conflito? Será que, além da paz, almejariam o que mais? Bom, o sentimento dos povos que aqui se encontram, naturalmente, quanto mais nós caminhamos para o Ocidente, menor tende a ser o apoio e a identificação com a cultura russa. Isto faz todo sentido. Mas, neste momento, nós temos muita gente em Kherson. Em Kherson existe ainda assim, na província de Kherson como um todo, existe ainda um forte apoio à aproximação à Rússia. Portanto, é exatamente isso que acontece. Eu acredito que iremos ter sempre um conjunto de pessoas que se opõem à presença russa e à jurisdição russa, mas continua a haver um número significativamente expressivo sobre a presença russa. Estava a ver outras opiniões que aqui tivessem deixado. Havia aqui uma outra intervenção. Deixem-me ver o que é que eu posso aqui dizer. Sr. Mikhail Samohin, saudações também, Zdravstvuyte, e para todos vocês. Estava a ver, Sr. Carlos Jorge Mota, acabei de transferir 10 euros, diz ele, através da MBO. Meu muito obrigado pelo seu contributo, pelo seu reconhecimento, pela sua confiança. Isso não posso cansar de o dizer. Muito obrigado e que continuo a ter aqui, encontrar aqui conteúdos que possam ir naturalmente ao encontro dos esclarecimentos que pretendo obter. O Sr. Alberto Monteiro de Castro pergunta-me se não vamos ter uma palavra sobre a iniciativa de paz africana. Vamos com certeza, mas será amanhã, não será hoje, porque senão este live vai acabar por se prolongar ainda mais do que iria sempre ser previsto. Senhora Maria de Fátima Duarte, a quem eu mando desde já também um forte abraço, também pelos contactos que faz, e depois a senhora Julia Mega, que deixa aqui também uma pergunta extremamente pertinente. O que é que poderá travar o Ocidente se não for guerra nuclear? Bom, há várias coisas que podem travar o Ocidente e que podem travar a Rússia. Eu diria, sobretudo, a nível de travar a Rússia. E o que pode ajudar a travar a Rússia é, efetivamente, algum tipo de acontecimento sobrenatural, algum tipo de erro cometido pelos russos e que possa comprometer a estratégia dos russos junto dos ucranianos. Isso pode ser suficiente para comprometer os esforços que até este momento têm saído em função e defeição face àquilo que são os interesses russos. Quanto ao Ocidente, o Ocidente está a aprender da pior forma aquilo que é chamado de morte lenta. Vai continuando a ser, pouco e pouco, desmilitarizado. Nós não estamos a falar da desmilitarização da Ucrânia, estamos a falar da desmilitarização da NATO e desmilitarização do Ocidente, e isto significa que vai haver uma perda de influência tremenda. E depois eu volto a insistir neste aspecto, é que já não basta do ponto de vista militar, político e social, do ponto de vista económico, nós vamos ter uma cimeira importantíssima dos BRICS, que vai ter lugar em Joanesburgo, e onde eu tenho uma certa expectativa de que algo de muito importante vai acabar por acontecer lá. E está relacionado com a matéria económica e, sobretudo, incidindo sobre a desdolarização da economia. Estava a ver se havia mais alguma intervenção vossa, mas eu, para já, ficaria hoje por aqui. Agradeço imenso a presença de todos, as intervenções de todos. Tenho os meus meios na descrição de cada vídeo sobre como é que podem chegar ao contacto comigo. Eu alerto uma vez mais que amanhã, às 14 horas de Lisboa, às 16 de Moscovo, nós vamos ter aqui a Ania Konieczek, que, com uma visão não só dos acontecimentos na Rússia, ela encontra-se na Rússia, reside na Rússia, poderá partilhar connosco a sua visão daquilo que a rodeia, como também tem uma forte experiência e uma forte ligação também aos Estados Unidos, a Londres e até mesmo à Polónia. Portanto, acho que é alguém que nos pode ajudar a ter aqui uma percepção macro e micro de um conjunto de realidades e até mesmo das realidades todas juntas como um todo. Conto convosco então amanhã para poderem dar essa base de apoio, para poderem também deixar as vossas questões. Mandem questões e sugestões através do WhatsApp, através também dos vossos contributos, se quiserem, através do MBWay, do Revolut, do PayPal, até mesmo do YouTube. E, no mais que quiserem, eu agradeço-vos desde já todos os gostos que deixam, os likes que deixam, quer durante este direto, quer aqueles que entrarem e que acabem por ver este direto a posteriori e que forem ver
e que deixam também os seus gostos e likes. São extremamente importantes, ajudam a estimular e a dinamizar bastante, a promover tremendamente o canal e eu estou muito grato a todos vocês. Posto isto, eu faço desde já votos de que todos tenham uma excelente noite, um ótimo início de semana, sintam-se todos cumprimentados, deixo o meu forte abraço a todos e até amanhã. Uma boa noite a todos.